Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo e hoje nós vamos falar sobre pré-adolescência. O seu filho ou a sua filha se encontra na pré-adolescência? É comum, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes desejarem muito estar na fase da adolescência, na fase de busca por autonomia, formação da sua própria identidade. Então eles ficam ansiosos para se considerarem adolescentes. Mas existe a pré-adolescência, que é uma fase que está entre a infância e a adolescência. É um período de transição. Então esse momento, muitas vezes, é marcado por muitos conflitos, por muitas mudanças físicas, emocionais, psicológicas, e muitas vezes nós ouvimos os pais se descabelando por conta da pré-adolescência e da adolescência. É importante que nós sabemos que entre os 10 a 14 anos, a criança está saindo da fase infantil e iniciando a pré-adolescência para posteriormente se tornar um adolescente. Então, esse momento é aquele momento em que a criança está percebendo outras mudanças no seu corpo. É uma fase também em que ele está vivenciando a puberdade, está se descobrindo os seus órgãos genitais. Então é um momento de muitas dúvidas, de muitas inquietações, de angústias, de medo, de desconfiança. E por tudo isso, essa criança muitas vezes fica muito inquieta, muito agressiva, muito irritada, e os pais não conseguem lidar com esse momento de grandes inquietações e dúvidas. Mas é importante que os pais e os responsáveis entendam que esse momento não é somente para eles complicado, mas também para os pequenos que estão deixando de ser crianças e estão se tornando pré-adolescentes, para posteriormente se tornarem adolescentes. Então imagina que mudar de uma fase para outra não é tarefa muito fácil. São outras experiências, são outros obstáculos que terão que enfrentar, são mudanças no seu corpo físico, são mudanças na atenção, nos cuidados que anteriormente os pais davam. Então é um momento em que para essa criança também pode ser de muito sofrimento, pode ser um momento muito penoso. Normalmente nós, quanto pais, quanto responsáveis, nós achamos que é uma fase em que a criança está obtendo mais maturidade, mais conhecimento. Sim, mas precisa do nosso suporte, precisa que nós estejamos por perto, orientando, informando sobre as mudanças não só físicas, mas também as mudanças nas emoções, nos comportamentos, nas atitudes, as responsabilidades que já não serão mais as mesmas. Nesse momento, essa criança tem mais autonomia para tomar decisões, para fazer escolhas. Então, nós precisamos estar por perto, orientando, informando, sanando as dúvidas e as inquietações, para que esse momento não seja tão penoso e tão conflituoso, tanto para essa criança quanto para os seus pais. Então, normalmente, essa fase da pré-adolescência, ela vem com muitas características específicas e, quando nós nos atentamos
para essas características, nós conseguimos identificar a fase em que o nosso filho se encontra. Então, quais são as características apresentadas nessa fase da pré-adolescência? Normalmente são as mudanças físicas, né? Começam a crescer pelos, começam a formar as mamas nas meninas, os meninos começam a ganhar pelos no rosto, então são mudanças no tom de voz. Existe também as mudanças corporais, né? Criando mais músculo, se desenvolvendo mais a parte corporal. Então é um momento em que ele precisa se adaptar a muitas transformações e para ele isso pode ser doloroso, né? Eu estou percebendo que eu não sou mais a mesma pessoa. Os meus pensamentos já não são mais os mesmos. As minhas responsabilidades já não são mais as mesmas. Eu preciso aprender a ter autonomia para resolver problemas. Eu preciso fazer escolhas. Eu passo a ter mais responsabilidade. Então, são mudanças que talvez para nós não seja algo muito preocupante, que exija muito de nós, mas para essa criança pode ser que sim, e na maioria das vezes é um momento muito difícil, onde ela não consegue lidar com todas essas transformações. E quando não se tem o suporte familiar, esse momento se torna ainda mais difícil de lidar. Então, nós precisamos ficar atentos à mudança de comportamento. Esse momento, a criança quer mais autonomia, porque deixou de ser criança, está se tornando um pré-adolescente, né? Então, a busca constante por independência, já recusa a seguir regras, não aceita mais os limites, está se adequando à sua identidade, muitas vezes se isolando para lidar com seus conflitos mentais, psicológicos, para entender melhor as suas emoções. Muitas vezes se isola no quarto, tendo apenas o contato de redes sociais, de telefone, de computador. Então, nesse momento, nós precisamos nos fazer presentes para orientar, para sanar os medos, as dúvidas, as inquietações e não deixá-los tão vulneráveis em um momento de tanta fragilidade. É um momento também que essa criança, né, já não mais criança, mas um pré-adolescente, se torna mais irritadiço, mais agressivo, por não ser compreendido em suas falas, em seus pensamentos, em suas decisões, em suas escolhas. É um momento também de muita ansiedade, de muita curiosidade. Então, se nós não estivermos por perto para sanar essas inquietações, essas curiosidades, pode ser que eles venham adquirir essas orientações de forma muitas vezes equivocada, errada e que possa vir até a prejudicá-los. É um momento também de grande egocentrismo, voltado para si. Eles já não se importam mais com o outro, tudo é voltado para ele. E muitas vezes ele aproveita esse momento para dramatizar. Ninguém gosta de mim, ninguém me entende, eu não sou amado, eu não sou desejado, eu não sou respeitado. E os pais acabam, nesse momento, criando conflitos maiores, debatendo essas falas dos seus filhos. Então, ao invés desse momento ser um momento de conflito, que seja um momento em que você chega para perto, que você acolhe, que você tenha sempre uma fala de empatia, que você entende que é um momento muito difícil, muito complicado, mas que ele pode contar com você,
que você vai estar sempre por perto, apoiando, ajudando, fazendo com que esse momento seja menos doloroso, tanto para ele quanto para você, pai ou responsável. É um momento que requer muita paciência e muita compreensão por parte dos pais e responsáveis. Como eu disse anteriormente, é uma fase de transição. Antes eu era cuidado pelos meus pais, pelos meus responsáveis, faziam tudo para mim, eu não tinha responsabilidade, não tinha compromisso, não tinha obrigações, e agora eu começo a construir toda uma outra fase da minha vida, uma fase em que eu começo a me descobrir, que eu começo a descobrir o meu corpo, que eu começo a ter mais facilidade de apresentar as minhas decisões, as minhas escolhas, que eu consigo ter mais autonomia, mais responsabilidade. Então, esse momento precisa muitas vezes que nós cedemos um pouco quanto às nossas cobranças, às nossas exigências. Nós precisamos sempre estabelecer uma boa comunicação para que esse pré-adolescente ele se sinta confortável, para que ele tenha confiança em você, para tirar todas as suas dúvidas e sanar todos os seus medos. Porque se eles não podem contar nesse momento de transição, de dificuldade com os seus pais, com os seus responsáveis, esse momento fica ainda mais difícil, porque ele vai precisar buscar o suporte, talvez, de redes sociais, de pessoas que não têm uma informação adequada e precisa para aquele momento, para aquele assunto, para aquela ocasião. Então, por mais que seja um momento em que você não consiga lidar com todos os conflitos que são apresentados por seus filhos, que você ainda assim tenta desenvolver paciência e compreensão. E se ainda assim for muito difícil, que você busque ajuda de um profissional psicólogo para estar apoiando, orientando, intervindo entre você e o seu pré-adolescente. Mas esse momento não é difícil e penoso somente para você, mas para o seu pré-adolescente também. Mas se ambos estiverem conectados, se houver uma boa comunicação, um bom diálogo e muita afetividade, vocês vão conseguir superar esse momento com muita facilidade e muito amor. Um abraço carinhoso e boas reflexões.